Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos hoje aqui para compartilhar com todos da Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, dando sequência aos nossos estudos, à nossa meditação nesse livro. Hoje, no capítulo 20, a partir do verso 7. Vamos ler a Palavra de Deus, sem mais delongas. Paulo entrou. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não vos perturbeis, que a vida nele está." Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper do dia, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Palavra do Senhor Jesus, maravilhosa. Vamos orar? Antes de falarmos, que o Espírito Santo fale conosco, vamos conversar com Ele, pedindo a sua graça, a sua orientação. Paizinho, nós lemos a Tua palavra, palavra poderosa, palavra que já nos toca. Nós precisamos ouvir a Tua voz de maneira especial, para que o nosso espírito seja alimentado pela Tua excelsa presença. Que o nosso meditar seja agradável na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo nos toque graciosamente. Obrigado, Pai, porque renovaste conosco a Tua aliança. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor, que nós oramos, suplicando esta bênção. Amém. Um texto maravilhoso, de uma experiência fantástica do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, cognominado de o tagarela de Jesus. Quem sabe, a gente possamos receber um apelido desse também. Um tagarela de Jesus. Irmãos, olhando para esse texto, a gente retém dele muitas coisas importantes. Desse episódio bastante marcante da história da igreja do primeiro século e da igreja de hoje também. Nós aprendemos muitas coisas boas para a nossa edificação, para a nossa experiência com o Senhor Jesus. Muitas coisas que nós vivemos hoje não começou hoje, começou há muito tempo. Ou há pouco tempo, mas não começou hoje. O que nós vivenciamos hoje não começou agora. Há um processo em andamento. Tudo faz parte de uma plantação que nós vamos cultivando ao longo da nossa caminhada, da nossa vida. Podemos até não assumir, mas colhemos o que nós plantamos. Isso aqui nos ensina a palavra de Jesus. Que nós vivemos hoje, em nossa vida pessoal, em nossa sociedade, o que a sociedade vive hoje, o que o mundo hoje está vivendo, essa peste, essa loucura, o medo da contaminação do coronavírus, Covid-19. Isso não nasceu agora, é um processo histórico. E o próprio apóstolo Paulo, em uma das suas cartas aos Gálatas, no capítulo 6, verso 7, ele diz assim: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso também ceifará, colherá." De Deus não se zomba. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja, naquele momento, se reuniu para receber o pão. O pão. Era domingo, primeiro dia da semana. Se reuniram para partilhar o pão, se alimentarem fisicamente e depois também da palavra de Deus. Eles se reuniram não só para comer o pão,
mas também para ali se alimentarem da palavra de Deus. Infelizmente, com certeza, havia ali alguns que estavam ali para comer só, encher o estômago, preocupados com a sua vivência, com a sua subsistência. Isso é triste, né? Muitos já faziam isso naquele tempo, como hoje, né? Isso podemos dizer que é o pessoal do Oba-Oba, se reúne em vez de ser um fim espiritual, de compartilhar, de comunhão, mas ele tem outras coisas no coração. Está fazendo uma plantação também, né? É o pessoal do Oba-Oba, do tudo pelo social, né? Mas o Senhor já quer avisar a todos ali que o seu reino não é comida, que o seu reino não é bebida. Apesar disso ser importante também, né? O alimento, né? A vida social é muito importante. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é nos alimentarmos do pão da vida, o próprio Jesus, o Senhor da história, o Senhor da mudança dessa história. Paulo teve essa história mudada. Depois que ele se encontrou com Jesus, ele teve uma outra vida. A sua plantação mudou. Ele começa uma nova plantação, porque agora ele começa a plantar coisas para o reino de Deus, para a vida e vida eterna. A igreja ali se reúne para seu alimento espiritual. O alimento que vem do Pai. O alimento que vem do Pai. Esse é o primeiro lugar. A igreja se reúne para receber o pão da vida. E depois também o pão para o corpo. Em segundo lugar, a igreja se reúne para ser exortada, ser tratada, né? Para ser tratada. Verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos como um fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os. E não foram poucas exortações, pelo que nós entendemos do texto. Não foram poucos os alertas que Paulo ali estava pregando, falando, e que o Senhor falava ali ao coração e ele transmitia à sua igreja, aquela igreja ali presente, e foi até meia-noite. A coisa se estendeu, porque eram muitas exortações que o Senhor tinha a dizer a todos, àquela igreja, para que pudesse ter aqui uma vida diferente, uma vida frutífera. As exortações que são alertas é para que eles pudessem ter uma vida de adoração diferenciada, né? Quem sabe as pessoas têm intenções secundárias quando se reúnem para adorar a Deus. E ali uma exortação é essa, para que tenhamos uma vida frutífera, uma vida de adoração, que nos preocupemos de fato com o que é importante, mais importante, diante do Senhor, diante da sociedade. Por vezes não gostamos muito de sermos exortados, alertados. E preferimos outras coisas. Temos interesses bem distintos, muitas vezes, daquilo que o Senhor quer fazer ou dizer para nós. Mas o Senhor tem um interesse todo especial para conosco. Ele não quer que sejamos enganados. O Senhor não quer que nós nos enganemos, nos sabotemos. Às vezes nós nos enganamos, nos sabotamos. Ou seja, qualquer vento nos leva para lá e para cá e ficamos perdidos, com dúvidas. E Ele quer nos doutrinar e nos fazer pessoas conscientes, pessoas que saibam o que fazer. Pessoas que entendam a palavra dEle e saibam que é a palavra dEle. Palavra de edificação, palavra de vida e vida eterna. Então o Senhor se reúne com a sua igreja para alimentar a sua igreja e também para exortar. Terceiro aspecto, a igreja que se reúne, ela também é confortada. Ela se reúne para ser confortada. Durante a pregação de Paulo, que foi longa,
houve um episódio. A minha pregação hoje, a minha mensagem não vai ser tão longa não, viu? Daqui a pouco a gente está caminhando já pro... Estamos na metade, mas é pouco tempo. A pregação de Paulo não. Foi tão longa que aconteceu um acidente ali. Um acidente grave. Morreu uma pessoa. O Eutico morreu. Bem no meio, à meia-noite, ele não aguentou o sono, devia estar cansado, estar trabalhado o dia todo, por mais que ele quisesse estar naquele movimento ali, com seus amigos, irmãos, o sono venceu, e ele caiu. Isso causou espanto, mas não assustou Paulo. Porque uma característica de Paulo é que ele era uma pessoa de muita personalidade, ele sabia em quem ele cria, ele sabia no que consistia o seu ministério e que nada, ninguém ia mudar isso. Foi uma coisa séria? Sim. Ele tinha certa responsabilidade? Sim. Tanto é que ele desceu e foi até o jovem. E apesar de ser algo grave, ele não perdeu o foco. Se concentrou ali. Ele poderia ter parado ali e reclamado com Deus. Poderia ter murmurado: Senhor, estou pregando tua palavra, estou aqui me esforçando. E o que está acontecendo? Senhor, o senhor precisa vigiar, me ajudar. Mas ele não fez isso. Ele aproveitou aquele momento. E com certeza o Senhor queria fazer alguma coisa ali especial. E ele continuou. E ele continuou. Desceu, abraçou o jovem e disse: olha, não é o fim não. Não vos perturbeis. Não vos perturbeis. Credes em Deus. Credes em mim também, disse Jesus. João 14, verso 1. A vida está nele ainda. Há muita vida ainda. A vida dele não terminou aqui. Não é o fim. Paulo desceu, abraçou, inclinou-se ali para Eutico e ele foi restaurado. Teve sua vida restaurada. Voltou-lhe a vida. Voltou-lhe a vida. Porque a plantação de Eutico não tinha terminado ainda. E ele teria ali uma nova oportunidade. Ele dormiu. Não vigiou como devia. Caiu e morreu. Mas Deus, pela sua graça, bondade e misericórdia, ainda quis dar uma oportunidade melhor para Eutico. Não é o fim. E Paulo continua dizendo: não vos perturbeis. Ele está vivo. Você ainda vai viver. Continue. E Paulo subiu, retomou sua fala e partiu o pão e comeu, e comeram todos e se animou e se recompôs da sua energia e foi embora para casa. Não, ele continuou pregando, ainda mais agora com uma ênfase dessa. Uma pessoa que tinha dado como morta agora está viva, acordou para a vida. Algo motivou a todos e a Paulo inclusive. O que será que hoje nos leva a vivermos de maneira diferente, a promovermos a vida que está diante de nós? Vamos promover essa vida. Ao final, todos ali foram confortados, animados pelo poder de Deus, pela ação especial do Espírito Santo de Deus através da vida de Paulo. A igreja, naquele momento, ao final daquela reunião, se sentiu confortada por aquela ação maravilhosa, porque Jesus continuava abraçando a todos com sua palavra. Hoje estamos um pouco proibidos de abraçar, mas Jesus continua nos abraçando pela sua palavra, pelo seu conforto, pela sua exortação também, nos alertando, nos fazendo firmes, para que nós não fiquemos aí
preocupados com os ventos fortes ao nosso lado, mas que nos mantenhamos firmes, sabendo em que nós cremos e a caminhada que nós temos pela frente. E, acima de tudo, alimentados pela sua palavra. Não deixe de se reunir. A igreja se reuniu. Primeiro domingo, primeiro dia da semana, um domingo, para partilhar do pão e da palavra. Não deixe de comungar, de ter comunhão com a igreja. Como Hebreus, nós temos lá em Hebreus capítulo 10, verso 25, como é costume de alguns, deixar a comunhão ou compartilhar da palavra. As pessoas saem da igreja e se perdem, ficam por aí, como é costume de algum, como diz a palavra de Deus. Muitos dizem que foi o próprio Paulo que escreveu Hebreus, mas a gente tem outras vertentes teológicas que não, mas dentro desse nosso contexto, dessa mensagem que o Espírito Santo de Deus está nos trazendo, nós precisamos nos reunir para partir o pão que é Jesus, o pão da vida. E comungarmos uns com os outros e termos a nossa vida transformada. Uma nova vida. Pelo abraço de Jesus. Se nós não estivermos nessa comunhão, nós perdemos muitas coisas. Nós temos muito a perder. Se nós não nos reunirmos em torno da palavra do Senhor Jesus, nós não receberemos o pão da vida que é Jesus. Nós não seremos exortados, alertados. Nós não seremos confortados, abençoados, curados, animados. E então conduziram um vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados. A palavra de Deus, o Espírito Santo tem essa característica, irmãos e irmãs. O Espírito Santo gosta de nos abraçar, de nos alimentar, corpo e alma, e nos exortar e nos confortar. Ele quer que nós tenhamos uma vida íntegra, Ele quer que nossa vida seja uma plantação maravilhosa, para que produza frutos fantásticos, a não só alimentar os nossos, mas aos outros. O pão da vida, Ele nos alimenta. E nós podemos também compartilhar com aqueles que não conhecem ainda esse pão, não recebeu desse pão, que estão acostumados apenas com pão da padaria. Mas nós gostamos do pão da padaria, mas sabemos que o melhor pão, o mais importante, é a palavra de Deus. Desse pão nós precisamos muito cotidianamente. Não podemos ficar livre disso. E que seja o que for que está acontecendo na nossa caminhada, na nossa vida hoje, o Senhor hoje quer transformar. Como transformou a vida de Eutico. Eutico morreu e ressuscitou para uma nova vida, uma nova caminhada. Hoje é tempo de nos vivermos com uma nova percepção de uma caminhada diferente a partir do abraço de Jesus. Olhar para a nossa realidade, por mais que nós não morramos de fato, mas podemos ter uma vida diferente. Sobre o abraço de Jesus. Há vida ainda. Há muita vida ainda. Que o Espírito Santo de Deus continue nos abençoando. Continue nos reunindo e nos distribuindo o seu pão, que é a sua palavra. Que o Espírito Santo continue nos exortando e, acima de tudo, nos confortando. Oh, como é bom sermos confortados pela graça de Jesus, quando Ele toca o nosso coração. Como é gostoso demais essa doce comunhão. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando sempre desse pão maravilhoso, bendito, que vem do altar do Pai ao nosso coração. Agradeçamos. Paizinho, nós te somos gratos pela tua bondade, pelo teu grande amor, pela tua palavra que sempre é ministrada aos nossos corações.
Nós não merecemos nada, mas te somos gratos porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso. Nos abençoa nesta hora difícil. Deus, e que nesse momento histórico que vivemos, a nossa plantação possa ser mudada. A nossa terra seja afofada, o adubo seja do teu agrado, para que possamos produzir frutos benditos. Nos ajuda, ó Pai, e que possamos ter uma vida transformada, sempre à luz da tua vontade, da tua palavra, e que nós possamos reverberarmos a tua vontade, sermos instrumento nas tuas mãos. Nós oramos agradecidos por tudo. E fazemos isso, meu Deus, no nome santo de Jesus, o nosso pão, o pão da vida. Amém. Tenha uma boa semana, que o Senhor continue nos abençoando e que saiamos aí para viver sobre a sua graça, não só exortando, mas confortando as pessoas, porque o Senhor nos amou e Ele nos ama. Recebam a bênção do Senhor e saímos para servi-lo. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o amor de Deus, o nosso querido Pai Celestial, a presença, o poder, a alegria e o consolo do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e sempre. Amém. Amém. Ide em paz.